Eles foram os criadores do alfabeto tal como você conhece hoje. Dominaram o Mediterrâneo durante um bom tempo, dominaram povos, criaram colônias, como a colônia de Cartago, quase derrotou o Império Romano nas guerras púnicas, e aí o mundo seria totalmente diferente do que a gente conhece hoje. Nós estamos falando dos fenícios, ou da civilização fenícia. Você está no canal História Assim. A chamada Fenícia localizava-se em uma área relativamente desfavorável ao desenvolvimento agrícola ou pastoril. Próximo ao mar, os fenícios dedicaram-se à navegação marítima e estabeleceram relações comerciais com os povos vizinhos. Desenvolveram-se entre os fenícios sociedades marítimo-comerciais a partir do segundo milênio a.C. Com aproximadamente 40 quilômetros de largura, os fenícios habitaram onde hoje constitui o Líbano e parte da Síria. Eles nos deixaram uma das mais importantes formas de registro da comunicação humana, o alfabeto. A Fenícia era formada por cidades autônomas, conhecidas também como cidades-estados, isto é, cada uma tinha um governo próprio, comandado por um rei, cujo título era transmitido hereditariamente. O rei governava com o apoio dos sacerdotes, dos comerciantes e dos membros do conselho de anciãos. Na maioria das cidades fenícias, entre as quais se destacaram Biblos, Sidom, Tiro e Ugarit, a sociedade era formada por comerciantes marítimos, de oficinas de artesanatos, negociantes de escravos, funcionários do governo e sacerdotes, pequenos proprietários e trabalhadores livres, como artesãos, pescadores, camponeses e marinheiros. Eram frequentes as disputas político-econômicas pelos mercados entre os comerciantes das diferentes cidades, mas nenhuma era suficientemente poderosa para impor seu domínio às demais. Entretanto, de tempos em tempos, uma cidade destacava-se no plano econômico e político. A partir do século VIII a.C., a região da Fenícia foi dominada por diversos povos. Primeiro foram os assírios, depois os neobabilônicos e os persas, e por fim, em 332 a.C., foi conquistada pelos macedônios. O comércio marítimo era a principal atividade econômica dos fenícios, que se tornaram grandes navegadores da antiguidade. Exportavam produtos artesanais fabricados em suas próprias oficinas. Criaram as embarcações mais sofisticadas da antiguidade. Tinham como principais atividades a metalurgia, como armas de bronze e de ferro, e estátuas religiosas. A fabricação de vidros coloridos e a produção de tintura para tecido também eram uma das atividades produzidas pelos fenícios. Importavam de várias regiões marfim, metais, perfumes, pedras preciosas, cavalos e cereais. Os fenícios fundaram diversas colônias em lugares como Chipre, Sicília, Sardenha, sul da Espanha e norte da África, onde se destacou a colônia de Cartago. Essas colônias serviam de entreposto comercial. O desenvolvimento do comércio, os fenícios passaram a necessitar de um meio mais prático que auxiliasse as transformações comerciais com outros povos. Assim, inventaram a escrita alfabética. Mas o alfabeto não surgiu de repente, como uma invenção original dos fenícios. Desde o início do segundo milênio a.C., houve na região algumas tentativas de desenvolver sistemas alfabéticos. O alfabeto fenício permitiu que a escrita se tornasse aos poucos um meio de comunicação mais acessível a um grupo cada vez maior de pessoas, como sacerdotes, estudiosos e funcionários públicos. Compostos de 22 sinais, foi posteriormente aperfeiçoado pelos gregos, que lhe acrescentaram outras letras. Do alfabeto fenício surgiram os alfabetos gregos, latino, árabe, hebreu e indiano. O conflito com os romanos aconteceu contra a cidade de Cartago. Esse conflito entre Cartago e os romanos vai ficar conhecido como as Guerras Púnicas, e nós trataremos sobre esse tema num próximo vídeo. Peço para que vocês curtam o canal, deixem um like de vocês, comentem aí se for preciso e até a próxima.